Texto de hoje, Apocalipse capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4, versículo 8 ao 9 e 10 a 11. Nos diz assim a palavra: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O verso 8 retrata sobre o quarto flagelo derramado sobre a terra, que diz assim: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Verso 10, quinto flagelo: Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Nós vamos ver aqui dois momentos. O primeiro momento é a descrição exata de como será a vida no céu e diante de Deus e diante do Cordeiro. Então João tem uma visão do verso 1 ao verso 4, a visão do céu e todos aqueles que creram e foram fiéis à vontade de Deus. Logo que ele tem essa visão, ele tem uma segunda visão, que são o derramamento dos flagelos. E nesta visão ele vai ver tudo aquilo que estaria ocorrendo, que ocorreu e que ocorrerá a partir daqui, que são os derramamentos da ira, da cólera de Deus por causa do pecado, do mal. E ele vai então descrever, o que me chama a atenção é o verso 8 ao verso 11, que são os dois, o quarto e o quinto flagelo. E ele vai dizer o seguinte, que mesmo derramando o flagelo, que na verdade é um momento onde Deus está derramando o seu juízo e chamando o homem ao arrependimento, as pessoas não deram glórias a Deus e ao seu poder. As pessoas não reconheceram que Deus é poderoso e a sua mão está sobre todas as coisas e sobre tudo que pode ocorrer na terra. Eles não reconheceram que as trevas, ou a dor, ou as úlceras, ou as pragas, ou os flagelos, ou as dores produzidas, foram produzidas porque eles estavam simplesmente com o coração endurecido contra o Senhor. E ao invés de se arrependerem, clamarem pela cura, clamarem pela salvação, clamarem pelo poder de Deus, não. O verso 10 e 11 diz que eles mordiam ou remordiam a sua língua por causa da dor e da angústia que sofriam, e ainda assim blasfemavam contra o Deus do céu. Existem dois tipos de pessoas: aqueles que reconhecem Deus e o seu poder, inclusive no derramamento da sua ira, da sua cólera por causa do pecado, e uma vez reconhecendo, eles se submetem à vontade de Deus e se prostram diante de Deus e do Cordeiro, que é vencedor e saiu para vencer. O outro grupo é aqueles que não reconhecem o poder de Deus e, mesmo vendo que o mundo inteiro está sendo virado de perna para cima por causa deste flagelo, e neste momento é o corona, as pessoas ainda assim não reconhecem que Deus tem o poder sobre todas as coisas e Ele pode trazer a vida e trazer a cura. Sabe qual é a grande diferença? É que no final das contas, a partir do derramamento dos flagelos, todos morrerão. Só que a grande diferença é que aqueles que reconheceram o poder e a mão do Senhor estarão diante do mar de vidro, que está mesclado com fogo, como diz o verso 2 do capítulo 15. E eles vão estar com as suas harpas nas mãos, alegres e felizes porque conseguiram
entrar no leito do Senhor, mesmo passando pela dor e angústia. E eles estarão entoando 2 cânticos. O cântico de Moisés, que faz alusão à vitória de Israel sobre o povo do Egito, quando foram libertados do Egito e passaram pelo Mar Vermelho, passaram pela morte e foram preservados pelo Senhor. E Moisés canta o cântico. E essas pessoas estão cantando o mesmo cântico. E um segundo cântico, que é o cântico do Cordeiro, o cântico de Jesus, porque ele é vencedor, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e ele tem a condição de trazer alívio às nossas dores e angústias. E eles estão cantando o cântico que diz: admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá ou não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O que eu quero deixar para você é um pensamento muito básico, muito claro. Independente da dor, da angústia, do flagelo que está sendo derramado sobre o mundo, reconheça o poder do Senhor, arrependa-se dos seus pecados, creia que Ele é aquele que pode fazer todas as coisas, inclusive trazer alívio a esta dor. Creia que Ele é aquele que te chama para estar diante dEle e diante do Cordeiro, tocando harpas e cantando o hino de Moisés e o hino do Cordeiro. Então venha para esse segundo grupo, que reconhece o poder, a mão, a glória e a exaltação do Senhor. Que Deus te abençoe.